Então, pessoal, dos exemplos de repetição, em relação ao comando repita, faltou os exercícios 34, 35 e 36. Vou fazer uma explicação sucinta de cada um deles e em seguida vai ficar para vocês terminarem eles, né, fazendo um Visual G e postar nas atividades. Tá? Então, o exercício 34, ele diz assim: fazer o algoritmo para somar os números múltiplos de 4 entre 10 e 40. O resultado da soma será 208. Então, como é um exercício que já fala de soma, a gente vai pegar o exemplo 2 dos repitas, tá? Então, a gente vai fazer com base nesse daqui. Mando as aspas, dá uma organizada no código. Então, vamos lá. O algoritmo, ele fala em relação aos múltiplos de 4, né? Quando se fala múltiplos de 4 ou de 5, os múltiplos dele, significa que os números têm que ir, né, naquele intervalo, mas o número apresentado tem que ser divisível por aquele múltiplo. Ou seja, o número que eu vou apresentar na tela, dividindo pelo múltiplo, ele tem que dar resto zero. Então, ali ele pede o primeiro número da sequência como 10. Se eu dividir 10 por 4, ele não dá resto zero. Né? Ele não é o número exato da tabuada do 4, digamos. Então, eu tenho que pegar o próximo número da sequência desse intervalo, tá? Entre 10 e 40. O primeiro dele, então, é 12. Por quê? Se eu dividir 12 por 4, ele dá divisível por 3 e tem resto zero. Tá? Então, o primeiro número da sequência não é 10, é o 12. Assim como no 33 a gente fez o número próximo, que seria o par, né? Aqui a gente tem que pegar o próximo múltiplo. Quando ele fala assim, então, os múltiplos, ele deixa de ser de 2 em 2. Né? A gente vai usar de 2 em 2 quando é par ou ímpar. Quando ele é múltiplo de 4, a gente troca aqui o número que vai incrementando, né? Que seria o meu n. E para finalizar, seria o meu último número da sequência. Como o meu número 40 é divisível por 4, ou seja, ele é múltiplo de 4, eu deixo ele aqui exatamente e não preciso mudar nada. Tá? Mudo só a frase e rodo o programa. Tá? Não vou rodar aqui para deixar para vocês testarem depois. O outro exercício é o 35. Então, o 35 ele diz assim: fazer o algoritmo para escrever seu nome na tela 15 vezes. Então, eu tenho como fazer ele de duas maneiras. Ou eu peço para digitar o nome, como se fosse lá criar uma variável, o nome, né, pedir para informar, e daí escrever ele 15 vezes. Ou fazer diretamente. Né, eu faço um last repetição de 15, que tem que ir de 1 a 15, e coloco o meu nome para escrever na tela fixo, né, ou seja, tem que estar dentro do escreva. Então, não vou precisar da variável soma. E o que, que eu quero que ele escreva para mim? O meu nome. Vou colocar aqui, Rony. Tá? Como eu falei, essa daqui é a maneira de fazer o nome fixo, ou seja, eu não estou pedindo como variável nome. Tá? Como ele tem que ir de 1 a 15, faço de 1 aqui, é maior que 15. Aqui, se eu rodar desse jeito, ele vai dar o chamado loop infinito. Tá? Então, o que, que é o loop infinito? Ele roda e nunca termina o programa. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Então vejam que aqui na tela preta ele está escrevendo o nome repetidas vezes. E aqui para nós a gente até consegue ver que ele está escrevendo infinitamente. Tá? Então aqui ele acontece o chamado loop infinito, que é nada mais é do que o laço de repetição nunca terminar. Tá? Aqui eu tenho duas maneiras de fazer. O Ctrl F2, eu vou terminar a repetição forçadamente. Ó, aqui aparece execução terminada pelo usuário. Então se eu executar qualquer algoritmo e der o chamado loop infinito, ou seja, ele não para mais o algoritmo aqui, eu posso chegar aqui no Visual G e dar um Ctrl F2. Tá? Então, Ctrl F2 ele vai parar a execução. Então, por que deu loop infinito?
Pensando logicamente, eu iniciei o meu n com 1. E ele tem que ser até maior que 15 para parar. Só que ele não tem a minha variável de incremento de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, não importa. Ele não tem ela. Então ele vai sempre ficar em 1. Como o meu número sempre está em 1, ele nunca vai chegar a 15. Tá? Então aqui eu nunca posso crescer do meu n, recebe n mais alguma coisa. Como eu quero a repetição que vai de 15 vezes, né? Faço de 1 até maior que 15. Né? Então ele vai de 1 em 1. Não F9 de novo. Então aqui ele repetiu meu nome 15 vezes. Né? Ah, mas ele ficou feio, professor. Ficou tudo junto aqui. Então vamos melhorar ele. Então, ao invés de usar o escreva, eu vou usar o escreval. Né? Opa, apareceu aqui. Ah, mas eu vou contar os 15? Não, se você quiser ver se está certo, pode contar. Ou então, colocar de uma outra maneira aqui a minha variável n para apresentar também. Tá? Então, n, vírgula. Coloco o meu nome do lado. 9 de novo. Reparem que aqui ele fez, ó, 1, 2, 3, até o 15. Né? Então, aqui, necessariamente, eu consigo ver que ele fez 15 vezes a repetição, tá? E está condizente com o que pede no exercício. A outra maneira de fazer seria colocar uma variável, tá? Nome, caractere. Aí, em vez de fazer no meu nome fixo, eu vou usar a variável nome. Tá? Eu tenho que fazer um escreve ler para a variável. Diz seu nome. Leia nome. Dessa maneira, eu vou informar o nome a nível de execução, ou seja, eu vou colocar o nome na tela preta. Aqui, vou digitar aqui, N. Peterson, e dou um Enter. Ele aparece aqui, né, em relação o nome que eu escrevi na variável, e aqui eu deixei a variável para fazer a contagem. Né? Então, ele mostra a contagem. Se eu quiser fazer uma separação aqui entre as variáveis, posso fazer assim, ó. Coloco vírgula, um espaço entre aspas aqui, e faço novamente a variável nome. Tá? Dei um F9 de novo. Escreveu o nome aqui. Ana. Então, escreveu aqui 15 vezes o nome Ana. Então, essas são as duas maneiras de fazer o exercício 35. Ou colocar o nome fixo, né? Ou colocar como variável. Já o 36, ele pede para informar duas notas que devem ser entre 0 e 10 e apresentar a média. Aqui, necessariamente, eu estou dizendo que as notas têm que ser entre 0 e 10. Tá? Então, se eu informar uma nota entre menor do que 0 e maior do que 10, eu tenho que pedir novamente essa nota. Tá? Então, esse daqui é um exercício um pouquinho mais elaborado. A gente tem que usar repetição até que o usuário informe a nota correta. Tá? Então, entre notas, vou colocar aqui como variável nota 1, nota 2, e vai ser do tipo real. Tá? Como eu quero também que apresente a média, né, vou colocar a minha variável também, média. Tem o escreve leia, vou colocar aqui como escreval, nota 1, leia 1. Também vai precisar ter para a nota 2. E se perguntar, professor, mas eu vou conseguir informar qualquer nota aqui. Né? Ele não vai verificar se está entre 0 e 10. Aí que vem a lógica da questão. Então, vou usar um repita até nota 1 ser maior ou igual a 0 e nota 2, nota 1 menor ou igual a 10. Né? Então, com essa repetição, ele vai forçar a minha nota entre 0 e 10.
Se eu não digitar a nota de 0 a 10, vai pedir novamente, tá? Então, ele vai ficar um algoritmo bem teimoso. Então, aqui eu não vou terminar esse exercício, só vou testar para vocês o comando de repetição. Aqui teria que calcular a média, naquela forma que a gente já conhece. Entre parênteses, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, e apresentar essa média. A média das notas é fazer um outro escrival. Tá? Então, vou, por enquanto, não vou fazer, deixar para vocês terminar. Então, esse repita e o até, vou ter que colocar aqui também na nota 2. Tá? Repita até nota 2 maior que 0 e nota 2 menor ou igual a 10. Um exemplo aqui da execução. Informei aqui a minha nota 11. O que aconteceu? Ele pediu novamente a nota 1, tá? Então, informei nota 11. Vou colocar a nota negativa, menos 5. Ah, pediu novamente a nota 1. Então, ele vai ficar repetindo, né, até que a nota seja entre 0 e 10. Então, vou informar que a nota entre 0 e 10, 7. Aí ele parou, terminou a minha repetição e passou para o meu digite nota 2. Tá? Então, só recapitulando. Para a nota 1, ele está certo. Então, seria essa estrutura. Para a nota 2, tem que colocar um repeat e um até também, semelhante ao que a gente fez aqui. Calcular a média, através da fórmula, e depois escrever essa média final.